Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão felizes? Deixa eu trazer alguns avisos aqui que são muito importantes para os próximos dias. No dia 31 desse mês e 1 do mês próximo, agosto, nós teremos aqui a nossa primeira, acho que é a primeira conferência de libertação, se eu não me engano. Nós vamos receber aqui o pastor Oswaldo Lobo, e é um homem de Deus, um ex-militar também, já me identifiquei muito. E a gente já segue o trabalho dele há muito tempo. Se você tem um embaraço aí na sua vida, vem para cá, deixa Jesus usar o lobo. Jesus usando o lobo para desembaraçar a ovelha. Só no reino de Deus que acontece essas coisas, irmão, né? Então vem para cá porque vai ser um tempo precioso. Fica tranquilo, né? Não é, quando fala libertação, fala, meu Deus do céu, será que se eu chegar lá os capetas vão se manifestar? Se manifestar aqui é o melhor lugar, irmão. Amém? Porque nós tira, você não vai nem saber que manifestou. Amém? Mas é um trabalho que é muita Bíblia, é muita palavra de Deus, é muito entendimento. E eu estou com muita expectativa para esses dias. Amém? Não menos importante, a nossa EBF, a Escola Bíblica de Férias, começa na terça-feira. Amém? A gente está preparando aí uma programação bem legal e vai ser muito importante receber os seus filhos aqui. E se eu fosse você, eu convidava mais crianças para vir também, tá bom? 2 recados agora da associação, a Nota Fiscal Paulista, se você puder trazer o seu cupom aqui para a igreja, nos abençoa demais, irmão. Não te custa, né? É só você pegar o cupomzinho na hora que você faz a sua compra e você trazer aqui para a igreja. A Manu, cadê a Manu? Manu está aí? A Manu digita ali para a gente, cai no sistema e isso transforma em recursos e tem nos ajudado bastante, amém? E por último, o Boi no Rolete está chegando dia 16 de agosto, quero contar aí com a sua presença. Não é só o evento, não é o que está por trás disso, não é só o recurso, vai nos ajudar bastante, irmãos, mas de fato nós queremos proporcionar uma tarde, uma noite, um começo de noite ali abençoado e que a gente consiga levar para aquele ambiente que a igreja não é só culto aqui e que a igreja também consegue fazer coisas de qualidade para a cidade. Amém? Você não precisa ir lá fumar maconha, tomar cerveja, se embriagar para curtir. Não, você vai curtir lá um negócio muito legal, de alto nível, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e ler a Escritura? Ô, glória! Tem glória aí, vou fazer igual glória. Dê 1 minuto de glória. Ô, irmão, me dá moral aí. Se inscreve lá no canal do YouTube. Estamos batendo quase 700 lá. Dá moral, vamos chegar a 1000. Semana que vem vamos estrear um programa de segunda a sexta-feira. Você querendo ou não querer, o YouTube vai entregar para você, irmão. Nós vamos te incomodar. E vai de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos estar ao vivo num programa e vai ser bênção demais, amém? E siga também, inscreva no canal, que eu fiquei sabendo agora, no canal do pastor Raul Silva. Como é que é? Raul Silva com K? Com J? Raul... K de Coinonia, irmão. Raul Silva J, é isso? Siga lá, Raul Silva J lá no YouTube também, vamos juntos. E o nome de Jesus vai ser glorificado. E em breve o lançamento do livro do pastor Raul. Hoje eu tô soltando. Elebe. Joguei pro alto. Eu que fiz o prefácio. Desculpa aí, né? Jesus, o Senhor é lindo. Lucas, capítulo 10, versículo 38. É o texto que nós vamos começar aqui. Lucas 10, 38. Gostaria que você colocasse bastante expectativa no Senhor. Nós não viemos aqui à toa. E muito menos porque não tínhamos nada para fazer. Essa noite foi marcada por Deus. E nós queremos cumprir o propósito do Senhor. Amém? Lucas 10, 38, vamos ler até o 42, diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher, diga assim, uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele... Marta, porém, estava ocupada com seus muitos... Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, lê comigo, Marta, Marta. 42.
Maria ou Marta, quem é você? O duro é quando a gente não é nenhuma nem outra. Nem trabalha nem adora. Ah, meu Deus, já começou assim. Nós nem oramos. Ai, meu Deus. Feche seus olhos. Jesus, nós te celebramos. Obrigado pela tua presença real. Obrigado pelo teu amor incondicional. Obrigado pelos teus braços de amor que nos encobre, nos atrai e de uma forma inexplicável nos ama mesmo sem merecermos. Obrigado pela oportunidade de sentarmos à mesa contigo nessa noite uma vez mais, Senhor. Nós te celebramos, nós devolvemos a ti honra, glória, louvor, domínio e majestade. Reconhecemos o teu senhorio aqui. Espírito Santo, és bem-vindo nesse ambiente, na minha vida, onde as pessoas da internet estão nos vendo. Faz aquilo que o Senhor precisa fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Senta um pouquinho. Quero fazer uma introdução. Coloca para mim Efésios capítulo 2:8. Efésios 2:8. O meu trabalho nesses dias, como pastor dessa igreja, é dar uma revisada na nossa visão. Talvez você não percebe, talvez você chegou no meio da caminhada, já pegou aí a visão já meio que estabelecida, e você não entende um pouco, ou não entende a totalidade daquilo que nós carregamos desde o início. Então, nesses dias eu tenho usado para a gente colocar um pouco mais da visão que nós carregamos. E uma coisa que essa igreja sempre se destacou, desde o hotel, é que muitas pessoas se achegam a esse ambiente dizendo assim: pastor, o que me chamou a atenção aqui na Koinonia são as obras sociais. E de fato e verdade isso tem me incomodado muito. Porque nós não somos uma entidade, uma ONG, nós não somos... Embora tenhamos uma associação que é um braço, é uma extensão da igreja, mas ninguém deveria vir aqui por causa de projeto social. As pessoas precisariam ser atraídas por Jesus. E a minha correção hoje aqui, nessa série de mensagens, e terminando essa série, vou iniciar uma nova série falando de salvação. A gente vai colocar os fundamentos bem colocados, bem ajustados, para que a gente não se perca no meio do caminho. Você que está chegando, você que é novo na fé, ou que é novo de Koinonia, precisa entender com que coração essa igreja se move. Mais importante do que você colocar um crachá no peito e falar, eu faço parte da escala, é você ter uma vida de celebração a Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, e que você só faz o que você faz aqui, ou fora daqui, por causa dele. Amém? Então nós queremos colocar esse fundamento. 2:8 de Efésios diz assim, vocês são salvos por meio, isso não vem de... É um presente de Deus. Próximo, 9 e 10. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Diga amém. Para que ninguém venha a se orgulhar. 10. Pois somos obra-prima de... Criados em... A fim... Ficou claro, irmãos? Ou preciso explicar? As obras que nós fazemos precisa ser uma extensão da salvação que nos alcançou. A obra de Cristo na cruz do Calvário, nos resgatando, nos salvando, nos redimindo, é o que nos autoriza a movermos dentro desse ambiente. Então nós precisamos revisar essa visão, porque às vezes as pessoas elas estão equivocadas. E eu não quero ser um pastor de uma igreja equivocada. Porque uma igreja com uma teologia equivocada está indo para o inferno. E eu não quero chegar no último dia e ter ganhado milhares de pessoas para Jesus, mas equivocadamente e até honesto. Tem muitos pastores e líderes honestos, pregando uma palavra distorcida. Ah, porque tem gente, está vindo muita gente, vamos falar mesmo que é do social. Não, as pessoas estão sendo atraídas pela obra da cruz. E é o Espírito Santo que faz isso. E a janela de oportunidade se chama graça. E o tempo é hoje. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Você está animado ainda? Eu estou muito animado. Vamos lá então. Há uns 3 anos atrás, eu acredito que um pouquinho mais, eu ministrei em um retiro de jovens lá na cidade de Castilho. Eu acho que foi a última vez que eu ministrei fora da Koinonia lá. E terminando essa ministração, eles me deram uma oferta generosa. E a hora que eu peguei a oferta, contei, falei, eita glória, dá para fazer umas coisinhas que eu queria, né?
Aí botei no bolso. Mas quando eu botei no bolso, o senhor falou assim, não come. Aí eu falei, senhor, não vou comer. Eu vou comprar roupa. Não é comida. Ele falou assim, não usa. Eu tenho destino. Nós viemos de Castilho e no meio do caminho, literalmente, o senhor nos fez lembrar, eu e Joyce, de uma família que a gente já assistia lá em Paranápolis. E aí, um olhou para o outro assim, vamos lá dar uma olhadinha, ver como é que eles estão? É uma grande família, E chegamos lá, aquele monte de criança, e a tia, aquela coisa toda. E nós já fomos entrando, a gente já era praticamente de casa, eles já nos conheciam muito. Ah, irmão, que cenário. Eu perguntei para a moça, você teria um café para a gente tomar? Junto? Ela, pastor, se tivesse o pó. Eu falei, entendi. Não tem o pó, não. Mas tem o coador? Também não. Eu falei, eita, meu Deus. Tem o gás? Oh, meu Deus. Irmão, não faz muita pergunta, não. Eu entendi o porquê que Deus me deu aquela oferta. Aí nós viemos à cidade, compramos as coisas e voltamos. E quando eu estou voltando, o senhor falou para mim assim, arma uma mesa. Eu olhei e falei, senhor, era uma casa muito engraçada. Não tinha mesa, não tinha nada. Eu falei, senhor, dura coisa pedistes. Aí eu olho para o quintal assim, sabe aqueles, eu vou falar macarrão, que é o termo que eu conheço, que enrola aqueles cabos de fio grande, carretel, quem que foi aqui? Meu Deus, esse Ney é uma benção na minha vida. Mas pensa no carretel, era um big carretel. Eu falei, Jesus, é aquilo mesmo? Ele falou, é. Aí eu falei, meu Deus, a Joyce e aquele monte de criança, falei, vamos trazer essa aqui que eu vou fazer uma mesa. Aí fomos trazendo aquele tem rolando, montamos uma mesa. Mas aí não tinha cadeira, irmão. Senhor, como é que nós faz, senhor? Tem mesa, não tem cadeira, mas você senta no chão para comer, o trem é alto. Você fica em pé, é baixo. Que obra é essa, Jesus? Aí nós levamos no canto assim da área, tinha 2 muretas, a gente encaixou aquilo ali, colocamos a meninada tudo sentado assim, e nós sentamos do lado. A Joyce foi lá, passou o café, nós sentamos com aquela família e nós comemos, nós celebramos. Irmãos, eu já sentei muitas mesas de gente fina, que o único fino não era eu. Mas eu nunca fui tão realizado numa mesa, como eu fui realizado aquele dia. Por que eu estou te contando isso? Porque essa mensagem aqui nasceu desse dia. Nesse dia Deus me deu essa mensagem. Porque às vezes no nosso ambiente, no nosso objeto de desejo de uma mesa, é uma mesa com taças maravilhosas, com suplás suntuosos, com pratos, com talheres maravilhosos. E se você tem condição de fazer isso, irmão, claro que deve fazer. Amém? E se quiser proporcionar para outros isso também, você pode, tem que fazer. Mas o que Deus está buscando não é isso não. O que Jesus está buscando não é isso não. Jesus está buscando os corações que querem estar nesse lugar de mesa. Pastor, o que tem a ver então o serviço com a mesa? Porque eu fui a serviço, irmãos, eu fui a trabalho. Eu fui ministrar a palavra lá, eu fui trabalhar. Tanto é que eu recebi para isso, eu ganhei uma oferta. O que eu quero dizer com isso? Dá para a gente ministrar o Senhor, ministrando pessoas. Por que eu introduzi hoje essa mensagem falando desse testemunho? Porque é importante que você entenda que aquilo que você faz no reino de Deus é precioso.
Pastor, mas eu sou só... Tira isso da tua mentalidade. Eu sou só a moça da foto. Eu sou só o rapaz do estacionamento. Eu sou só o rapaz que traz a água para o pastor. Não, você é parte de uma locomotiva gigante que dia após dia está subindo novas vidas para Jesus rumo à eternidade. E tudo que você faz, tudo que eu faço, adorando a Jesus, servindo pessoas e servindo a Cristo, conta. Por que eu tive muito prazer naquela mesa? Porque foi a mesa que mais marcou a minha história. Não é porque era uma mesa bonita, não é porque tinham pessoas extremamente importantes, e elas eram importantes mesmo. Não era só por isso. É porque eu tive prazer na celebração, em servir a Cristo, servindo pessoas, e discernir que aquilo que Deus estava me dando não era meu. Deus estava transicionando uma riqueza no reino dele para prover os filhos dele. Ah, meu Deus, que vontade de voar aqui. Eu queria que você entendesse que não é peso servir. Pastor, mas me custa. Claro que custa. Todo posicionamento, segundo a pastora Joyce, custa. Se posicionar no reino de Deus vai custar, irmãos. Ficar parado vai custar. Como que a gente consegue ficar parado? Ficar travado, ficar preso nas nossas feridas e não fazer nada para que novas vidas se acheguem a Cristo? Isso vai nos custar. Chegar no último dia, o Senhor diz: eu te chamei para cuidar de 100 pessoas e você foi negligente, não quis. Porque você ficou preso numa ferida, num sentimento, numa mágoa, num rancor, numa briga. Irmãos, avancem. Permita o Espírito Santo tocar nas feridas de vocês, transformar elas em cicatrizes e avançar para o propósito. Por quê? A estação virou. Nós trocamos de roupa. Não dá para chorar as coisas do passado. Deus colocou a gente numa próxima estação. E nessa estação precisa ser frutífera. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Você viverá a estação frutífera na sua vida. Ai, pastor, mas eu estou tão magoada porque a pastora, há 20 anos atrás, do ministério que eu era, irmão, ora pela pastora, faz isso tornar cicatriz, vamos ganhar gente para Jesus. Fica com uma cara feia, amassada, pensando lá no passado, celebra a Cristo, vamos para frente. Quero falar um pouquinho sobre esse equilíbrio que agrada a Deus. Nós precisamos trabalhar muito, principalmente nesse ambiente de coinonia, o perigo do ativismo religioso. Em detrimento de denominações que não querem fazer nada. Tá bom, um cultinho na semana, 2 cultinhos na semana, ofertinha entra, paga as contas, paga o pastor, tá tudo certo. Não, irmãos, esse não é o nosso ambiente. Jesus não nos chamou para isso. Jesus chamou a gente para mudar a história de muita gente, não é de pouca, não é de muita gente. Você percebe que tudo aqui no Koinonia começa grande o trem. Não é porque a gente se acha melhor, não, é porque Deus deu uma visão. Põe a planta dos seus pés, porque eu já dei a bênção, eu já dei por herança. Então vamos entrar nesse ambiente, mas não adianta nós pensarmos que fazermos, é isso que agrada a Deus. Deus se agrada desse ambiente de estarmos aos pés dEle. Aí se nós estamos aos pés dEle, não tem problema de nós fazermos. Hoje eu saí da academia, já tinha feito minha devocional em casa, saí da academia, estou levando discípulo. Está lá na academia treinando bem. Aí saímos da academia, fomos para o monte. Então não tem problema. A gente está nos pés do Senhor. Não tem problema você ter 12, 13, 14, 15 horas de trabalho, se você tem comunhão com o Espírito Santo. O nosso problema é que a gente quer se enfiar na igreja, se enfiar nas coisas de Deus, num ativismo religioso, para compensar alguma carência nossa. Aí é problema. Aí as mulheres ou os homens estão correndo de casa porque o ambiente está ruim. Se esconde atrás da bateria, se esconde atrás do microfone, se esconde atrás de um projeto. E não é isso que Deus quer. Mas também Deus não quer um monte de gente só
desfrutando, vou usar a palavra aqui que todo mundo entende, só mamando. Você vê Deus fazendo algo poderoso na terra e você não participar, irmão. E não é coinonia só não. A igreja do Senhor se movimentando na terra e você feliz em fazer dancinha para TikTok. Nossa, olha. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Acorda, gente. Marta estava servindo, diga assim, era algo muito bom, mas foi repreendida, pois se esqueceu da comunhão. Serviço sem comunhão, irmãos, é só trabalho. Nossa, pastor, eu trabalho, eu também trabalho. O meu pai também trabalha. Jesus também trabalhava. Mas o que era mais importante para ele, a comunhão. E a gente vai precisar encontrar um equilíbrio. Ai, pastor, eu quero ficar só orando 12 horas só no Xarabacaia. Hora 6 no Xarabacaia, irmão. Dá 6 para Jesus servir pessoas. Nossa, pastor, eu estou tão espiritual. Menos. Entenda o que eu vou dizer aqui. Seja menos espiritual. Jesus não veio aqui mostrar que ele era espiritual. Ele veio aqui mostrar que ele era gente. Porque espiritual, até o diabo sabia que ele era. O diabo sabe que você é espiritual. Você não precisa mostrar. Eu vou chorar aqui para sair na foto da coinonia chorando. O diabo já sabe. E se você é espiritual de verdade, Jesus também já sabe. Agora, irmãos, quem convive com a gente está esperando a gente ser humano, a gente ser gente. Sabia que ainda é legal você abrir a porta para alguém entrar? Para lá no semáforo assim e fala para a pessoa, pode vir? Não, mas é sua, vem. A mulher fica doida comigo, não é nossa vez. Pior que a pessoa vem, né, nem te olha. Tipo assim, fez mais que obrigação e fez mesmo. Mas seja boa gente. A lição que eu aprendo aqui nesse primeiro tópico: fazer muito para Deus nunca vai substituir o estar com Deus. Pastor, eu faço muito. Não vai adiantar chegar no último dia e falar, Senhor, eu cumpri 12 escalas por mês lá na coinonia. Meu lugar é a direita ou é a esquerda? Ele fala assim, você cumpriu tanta escala, mas eu não lembro de você. Aperta o cinto então. Chegar no último dia, Senhor, eu cantei para milhares, eu preguei para milhares, e o Senhor falou assim, mas eu não conheço você, cabra. Isso é a minha interpretação teológica. Eu acho que Deus não vai dar nem moral para esse tipo de gente. Aprenda uma coisa. Tem muita gente falando que está fazendo para Jesus. Jesus nem sabe que você está fazendo. Nós preparamos o evento para Jesus. Mas não foi o nome de Jesus que foi glorificado, foi dos homens. Olha, a conferência bombou. E Jesus? Eu vi um artista ontem dando um enquadro num debate no bispo da Assembleia de Deus da Madureira. Não concordo com ele, mas foi gostoso de ver. Ele falou assim, bispo, nós estamos há 1 hora aqui no programa falando. Nós falamos de igreja, nós falamos de doutrina, nós falamos de roupa, nós falamos de um monte de coisa. A gente só não falou de Jesus. Senhor, mas eu entreguei cesta básica. Ele falou assim, eu não te pedi. Eu só queria te conhecer. Porque se eu te conheço, a extensão do meu amor em você se estenderá aos outros. Aí faz sentido. Mas se você não me conhece, eu não te conheço, nós não temos um relacionamento. Então tudo que você fez não fez para mim. Você está morto nos seus delitos e pecados.
Segundo tópico, o exemplo de Jesus. Nós precisamos seguir. É um homem que fazia de tudo para estar, e aqui Jesus homem, para estar num ambiente reservado com o Pai. Jesus estava em constante busca. De madrugada, ainda escuro, Jesus se levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Se Jesus, o nosso mestre, se retirava, desligava o celular, saía das redes, saía da sua casa, saía do meio dos seus amigos, para ter um tempo a sós com o seu Pai, irmãos, e numa época tão diferente dessa, imagina nós nesse tempo. Jesus era intensamente ativo, curando, ensinando, libertando, mas nunca abriu mão da solitude com seu Pai. Você pode fazer múltiplas coisas, eu disse aqui, e vou me usar de exemplo. Sabe por que eu vou me usar de exemplo? Porque eu estou cansado de ouvir lá, porque eu ouvi o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio é uma bênção, irmão, mas é o Luiz Hermínio. Ele não ora por você, ele não vai na tua casa, ele não vai lá no hospital visitar o teu filho. Fala mais perto de mim não, você me ofende, porque o podcast, nada contra o Luiz Hermínio, é o nosso pastor, mas nós temos testemunhos gerados. Você está do lado de alguém que está gerando testemunho, e aí você quer celebrar alguém que você não conhece, você quer celebrar alguém que é da internet. Celebra quem está gerando testemunho perto de você. Celebra o teu marido, celebra a tua esposa, celebra o teu filho, celebra o teu pastor, o teu líder de mesa. Celebre. Oh, nossa, mas fulano gravou uma música. Cara, celebra o que vocês estão cantando aqui. Lucas capítulo 5, afluíam multidões para ouvir a Jesus, mas Jesus sempre se retirava para lugares solitários para orar. Você vai ficar um maluco? Não, mas você precisa ter uma vida de oração. Eu vou bater nessa tecla várias vezes. Não é vir na oração, irmãos, é ter uma vida de oração. Ai, pastor, eu vou na alvorada. Mas e a tua vida? Só a alvorada, 1 hora por dia que você ora? O diabo tem vez 23 horas na tua vida? Se até Jesus priorizava a oração, irmãos, quanto mais eu e você, que dependemos totalmente deles, também precisamos priorizar. Ai, mas eu não tenho tempo. Claro que tem. E as 8 horas que o ser humano médio passa nas redes sociais hoje? É pesquisa. O brasileiro hoje está em média tendo 3 aparelhos celular por pessoa. E aí, o que a gente vai fazer? Que tempo que a gente não tem? Nós vamos precisar organizar a nossa vida para ter esse tempo. Em terceiro lugar, precisamos ter um equilíbrio, trabalho, servindo pessoas, mas sempre na dependência de Deus. E o exemplo que eu quero usar aqui é Neemias capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. A gente está servindo as pessoas, nós estamos estudando, nós estamos pregando, nós estamos fazendo múltiplas coisas, mas nós estamos com a nossa guarda de pé contra o inimigo. Porque senão ele vai vencer, irmãos. E aí não adianta, vai ter a libertação, o negócio, irmão, mas passa, é evento. Se você for liberto aqui dia 30 e dia 1, mas você não mudar a tua vida, dia 2 você está de novo igual. Adianta, saiu a capetada, agora eu estou voando, mas daqui a pouco vai lá para a zona, os capetas voltam com 7 mais, foi para cachaça, volta mais, falando mal em casa dos outros, você pensa que Deus não ouve, né? É isso, irmãos, é isso, nós precisamos mudar. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, é um tempo de vigilância. O diabo ele fica tentando, cada um de nós, irmãos, são setas dioturnas, tentando achar uma brecha para entrar. E nós não podemos dar esse lugar para o diabo.
Porque ele não tem poder a não ser que nós permitamos. Porque eu sou salvo, você é salvo. Eu sou liberto, você é liberto. Eu tenho a marca da promessa, o Espírito Santo você tem também. Você é propriedade exclusiva de Deus, eu também sou. Então quem que entra? Quando uma pessoa entra numa propriedade exclusiva? Quando o proprietário autoriza. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém com estratégia e fé. Ele orava e também agia. Irmãos, pelo amor de Deus. Ai, pastor, eu estou orando. Ore e trabalhe. Eu estou orando para Deus me dar. Ore para Deus te dar. Mas levanta cedo, com disposição e vá à luta. Pastor, eu estou orando por um emprego melhor. Celebra o emprego que você tem hoje. Eu estou orando por um salário melhor. Pastor, eu estou orando por uma casa melhor. Eu estou orando por um ministério. Celebra o que você tem hoje. Porque se você não celebra e você não trabalha com aquilo que você tem na mão hoje, irmãos, fica despreocupado. Deus não vai te dar mais problema não. Neemias 1,4 ele diz assim, ó, antes de agir, tem duas coisas que eu quero te entregar aqui que é poderoso: jejum e oração. Ah, estou esperando. Esse dia alguém me mandou mensagem: estou esperando, pastor, quando que o senhor vai fazer o próximo jejum? Falei, então você só jejua quando eu jejuo? Então se eu morrer, você morre. Irmão, siga Cristo. Eu estou aqui sendo representante de Cristo. O sacerdote representa o Senhor. Eu não sou o Senhor. Antes de agir, precisa ter esse ambiente do jejum e da oração. Pastor, mas tudo está difícil na minha vida. É claro, está na minha também. Está no monte de gente aqui. Na maioria das pessoas aqui a vida está difícil. Sim ou não? Vou nem perguntar. É luta, irmão, é dificuldade mesmo, é isso, faz parte. É na vida de todo ser humano comum. A vida do Instagram, irmãos, não é de verdade, tá? Não celebra a gente por rede social, não. Você vê umas irmãs lá do Instagram, você fala, meu Deus do céu, que hora que você encontra, e irmão também, né? Fala, Jesus, sangue de Cristo. Atos capítulo 6, versículo 4, nós vamos falar um pouquinho dessa comunhão que gera o poder para servir. Ele diz assim, ó, quanto a nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, nós temos outros pastores aqui. Deixe os pastores estudar a palavra, ter tempo para se preparar, para ministrar a Deus. Dê oportunidade para que os pastores movimentem as regiões celestiais com coisas grandes. Ai, pastor, que carro? Eu queria comprar um carro. Vai lá no Edio. Resolve com ele. Que cor que eu... Não sei a cor, não sei nem que cor é o meu. Quando o pastor está decidindo cor de carro para a família, irmãos, tem um monte de gente morrendo, perecendo, indo para o inferno. Desafoga. Desafoga. Pastor, aí na sua igreja, ensina o teu povo. Precisa ter palavra. Igreja precisa ter palavra, não é afago não, irmãos. Essa igreja não para de crescer porque não tem afago, tem palavra. É Bíblia. As pessoas estão se desenvolvendo, estão amadurecendo. Não gostam, claro que não, ninguém gosta de chamar a atenção. Mas a Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles que Ele ama. É por isso que na hora da dificuldade, cara, a gente passa a dificuldade na presença dEle. Abatido, mas não desanimado. Amém? Então vamos andar nesse ambiente. Quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Se você tiver pastores que oram, ai pastor, mas eu não te vejo aqui. Você precisa ver? Quem precisa ver é Deus, irmão. Vou te confessar um pecado. Quando eu cheguei aqui em Andradina, tinha um monte de religiosos que queria me convencer a botar terno e gravata. Não que seja ruim, eu gosto. E eu gosto mesmo. De vez ou outra você vai me ver aqui vestido de um terninho e eu gosto. Obrigado, príncipe. Outra coisa. Tinha um irmão que toda vez que ele sentava comigo, ele falava assim, não, porque meu pastor, o Tigo, ele orava 8 horas por dia. Hoje o pastor não tem igreja, não tem mulher, não tem nada. E para a glória de Deus a gente continua avançando.
Será que era verdade mesmo tudo isso? E eu me sentia culpado, irmão. Meu Deus, que pastor ruim que eu sou. Ter que levantar cedo, ir trabalhar na polícia, chegar aqui, tentar conciliar a igreja. Meu Deus, eu não consigo orar 8 horas por dia. Eu nunca vou ser um homem de Deus. Aí eu fui olhando assim. Não, porque eu orava 10, porque eu orava 12. Porque ia para o monte, ficava 12 horas orando em línguas. Eu falei, mas cadê o resultado? Aí eu fui olhando, falei, epa, alguma coisa está errada. Eu falei, não, eu sou eu. Eu tenho a minha identidade. Eu não preciso provar para ninguém. Quanto tempo eu oro, quanto tempo eu jejuo. Se a gente faz alguma coisa e mostra aqui, irmãos, é simplesmente para trazer você. É simplesmente para estimular você. Mas não é para, olha, o pastor, a igreja, é isso, não. Nós queremos ser um testemunho para você. Não caia nessa conversa, não. Primeiro, se o homem é de oração, ele nunca vai ficar contando que ele é. Se a mulher é uma mulher de oração, não precisa provar para ninguém que ela é de oração. Você sabe que ela é de oração. Quando você conversa com ela, você sabe. Vou te dar um exemplo. Se a mulher é de oração, a amiga chega para fofocar, ela já corta na hora. Fulana é de Deus, pastor, mas gosta da fofoca. Não é de oração. Todo homem e mulher de oração, ele é posicionado, e a gente reconhece. Os apóstolos compreenderam que o serviço social, que é o que a gente faz aqui também, era importante, mas que nada substituía a oração e a palavra. Pastor, mas vamos entregar 1000... Irmão, não é isso não. Você está equivocado com nós. Porque na outra igreja eu entregava 500 cestas. Que você entregue uma. Mas que aquilo que você faz não seja simplesmente um serviço, mas que seja adoração. Irmãos, de verdade, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sei que vai ser difícil de compreender. Deus não recebe o serviço antes de receber a adoração. A gente é muito equivocado. A gente acha que Deus é igual a gente. Ah, ganhei um presente. Nossa, que legal. Estou devendo para o irmão que me deu o presente. Sou eternamente grato, irmão. Não, Deus não é assim não. Vocês estão aí, gente? João capítulo 15, versículo 5. E é importante nós entendermos aqui, tudo que nós fazermos, irmãos, a gente precisa fazer com Ele. Não tenta fazer pelas suas forças, não. Pastor, eu quero muito ter uma célula, eu quero muito cantar. A paixão das pessoas, irmãos, é cantar no louvor da igreja. O que eu recebo de aliciamento? Pastor, te amo, pastor. Fica lá, ó. Se vira com ele. Porque a gente ainda tem esse sentimento de que fazer alguma coisa agrada a Deus. Que a gente vai ser aceito por aquilo que a gente faz. Eu estava aqui escutando o pastor Raul falando da oferta, irmãos. Meu Deus. O que menos Deus vem buscar em culto é dinheiro. Você acha que Deus precisa de, sei lá, chuta aí um valor. Se não tiver adoração, irmãos. Sem mim, nada podeis fazer. Aplicação prática disso, sem comunhão, o serviço perde a unção. Irmãos, uma coisa terrível a gente vê um serviço entregue sem unção. Se olhar para pessoas que ela está fazendo, mas você vê na cara dela que ela está assim, nossa, a hora que terminar o pastor vai me dar aquele abraço e falar, uau, você é demais. Aí quando termina, o pastor vira as costas e vai embora. Não foi dessa vez. Estou falando pastor porque eu vou falar mal de mim. Mas pode ser o teu líder, pode ser alguém.
Não, o pastor vai aparecer no vídeo, ele vai falar que foi eu que fiz. Não, de verdade. Nós não estamos treinando uma creche aqui na Koinonia, irmão. Estamos levantando um exército. E Deus, Ele é tão cirúrgico. Vou confessar algo aqui. Outro dia eles fizeram o mercado solidário, o primeiro mercado solidário lá em Castilho, ele fez um vídeo. E eu sei que a galera estava na expectativa de ver o vídeo. E eu também, que eu não tinha visto. Falei, coloca o vídeo no meio da mensagem que vai ser um dos tópicos. Na hora de passar o vídeo não saiu, irmão. Yes! Você viu que eu nem fiquei bravo? Eu falei, tá bom, bora. Põe passa. Esqueci no final. Sabe o que a gente precisa voltar a celebrar? Os erros. Porque a gente costuma com coisa tão perfeita. Não, que se não for o melhor time, se não for o melhor pregador, olha, cuidar das pessoas. Irmãos, as pessoas não estão vindo aqui por melhor time. Não deveria. Elas não estão buscando aqui o melhor pregador. Elas precisam buscar a Cristo e ver a Cristo. Ver a Cristo no melhor time e no outro time. Ver a Cristo no pastor A, no pastor B. Ver a Cristo em tudo. Essa precisa ser a nossa busca. Então tem que ter espaço para erro. Papai, mamãe, nossa, tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Perfeito só tem um, foi Cristo. Se o teu filho tirar boa nota, também, irmão. Se não tirar boa nota, ele continua sendo seu filho. Para com essa pressão louca sobre a vida dele. Nem os filhos para dar glória a Deus agora. Tem que ser o melhor. Não, mas não tem que ser o melhor, não. Tem que ser o de Cristo. Lá em casa, meus filhos vão ser aquilo que Cristo quer que eles sejam. Eles não vão ser forçados a nada. Tem que ser pastor. Não, tem não. Tem não. Eles vão ser aquilo que Cristo tem para a vida deles. Outra pressão que tem é de mulher de pastor. É a pastora. Não, irmão. Talvez a pastora é só a mulher do pastor. Cuida bem dele, promove ele, cuida dos filhos. A pastora tem que discipular. Ela está discipulando os menininhos, tem 3 lá. 3 discípulos, mas é uns discípulos difíceis, irmão. Aí o pastor fica forçando, não, prega bem, você tem que pregar, o povo tem que te ver bem. Você é a pastora da igreja. Outros botam a coitada na dança. A mulher tem dificuldade para andar com salto, irmão, aí bota a mulher para dançar. Quer matar a irmã, pastor? Deixa ela ser livre. Sei que você está dando risada, você está compreendendo. Para completar, o fruto da nossa adoração e serviço é um coração equilibrado. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, irmãos, entre Marta e Maria. Por muito tempo eu ouvi gente só criticando. Não, sim, só trabalha, não, tem que só adorar. E quem faz o trampo? Você chegar aqui, tá cheirosinho aqui, você acha que quem fez isso aqui? Jesus? Não, Jesus passou o bom perfume dele aqui, irmão. Tá pronto. Não, ele tocou no coração de pessoas que chegaram aqui 6:30 da tarde, alguns 6 horas, para ter café, para ter banheiro limpo. Mercado solidário, tem um monte de gente trabalhando. Então a gente precisa compreender isso, irmãos. Encontrar esse equilíbrio de adoração e serviço. Mesa e serviço. Pastor, eu amo a mesa, eu também, irmãos. Mas como pastor da igreja local, a gente entende que o serviço ele é tão importante quanto a mesa. Pastor, às vezes termina os eventos, eu não te vejo pegando. Não dá tempo mais, irmãos. Há 6 anos e meio atrás, eu lavava os banheiros da igreja, eu e minha mulher fazia. Aí hoje, quando a gente vai pegar na vassoura, tem 10. Eles viram a gente fazer. Talvez você chegou ontem, você não viu ainda. E aí Deus não te deu a oportunidade de ver. Me constrange, irmãos, passar aqui nessa igreja e ver o tanto de gente apaixonada por Jesus que serve. Isso aqui não é uma mensagem para dar indireta para ninguém, não. Tira do seu coração. É o teu pastor te ensinando e colocando o fundamento correto para aquilo que nós vamos construir nos próximos anos.
É um prazer poder liderar a equipe que eu lidero. Essa igreja só avança o tanto que avança por causa de Jesus e por causa da equipe que trabalha aqui. É perfeita? Claro que não, irmãos, estamos longe. Esse dia eu cheguei lá no monte, eu encontrei 2 camaradas aqui tomando tereré. Outro dia eu fui lá para o monte, tinha uma outra pessoa aqui da nossa equipe lá, sozinho. Outro dia eu cheguei lá no monte, tinha outra pessoa diferente lá daqui também, da liderança lá orando. E os outros, e os outros, e os outros que vão e a gente não sabe. Então não é só serviço, irmãos. É um equilíbrio que nós estamos buscando entregar. A gente adora o Senhor. Só que enquanto a gente adora o Senhor, a gente serve. E é essa igreja que eu acredito. As pessoas não virão aqui por causa do serviço. Mas quando elas chegarem aqui, Castilho, Valparaíso, Três Lagoas, Mirandópolis, Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, capital do estado de São Paulo, Estados Unidos, Europa, Ásia. Quando elas chegarem, elas vão... Eu vim por causa de Jesus. E esse Jesus me amou tanto, e eu entendi tanto aquilo que Deus deu para vocês, que eu quero fazer parte disso. Amém? Vamos ficar em pé? Para finalizar, o serviço ele é essencial, mas nunca pode tomar o lugar da comunhão. Maria escolheu a boa parte, estar aos pés de Jesus. Mas Marta era aquela que preparava o ambiente. Irmão, se a gente conseguir mesclar, a gente unir esses 2 ambientes de Marta e de Maria, uma igreja que trabalha, uma igreja que prepara o ambiente, e uma igreja que vai para os pés de Jesus, e o adora intensamente, nós vamos revolucionar. Nós vamos ser diferente, e muito diferente. Deus deseja servos que o sirvam a partir da intimidade e não da exaustão. Pastor, eu estou cansado. Sabe qual que é o remédio para quem está cansado? Descanso. Descansa, quem te prometeu garante. Pastor, eu estou muito cansado. Irmão, quando eu estou muito cansado, eu paro. Eles piram comigo aqui na associação. Meu Deus, a Juliana é endoida comigo, né, Juliana? Nossa, precisava do pastor. O pastor vai lá e desliga o celular. Eu falei, 12:00, hoje eu não faço nada. Eu vou descansar porque eu estou exausto. Ligo o celular, tomo um banho, troco de roupa e vou para a vida, irmão. Estou zero. Então, é só descansar. Pastor, estou muito cansada. Descansa, para um pouco. Mas se eu parar, quem faz? Alguém faz, irmão. Pastor, você não sabe, lá em casa, se eu parar, a casa... Não, se parar o teu marido, que está ouvindo essa palavra, e é o homem de Deus, vai te ajudar, ele vai fazer. Só ouvi mulher dando aleluia. Me ajuda aí, macho. Amém, irmãos? Você e eu, nós estamos às vezes tão ocupados, servindo, que nós nos esquecemos de estar com Ele. Então a tônica dessa mensagem é, irmão, se preocupe em estar com Ele. Se não tiver Ele na parada, não faça. Eu não estou falando de um dia que você não está bem. Pastor, estou com enxaqueca. Quando eu estou com enxaqueca, nem o diabo me aguenta. Tá bom, esse dia a gente te compreende. Mas não dá para estar com enxaqueca todo dia, irmão. Um cara feio todo dia. Está exausta. Deus não recebe exaustão. Deus recebe adoração. Então eu queria te estimular isso. Retomar esse lugar do primeiro amor. Era tão gostoso, né, gente? Quando a gente foi encontrado por Jesus, a gente queria fazer tudo para Ele. Vamos para o monte? Vamos para o monte. Vamos ver as madeirinhas pegar fogo? Vamos ver. Vamos trazer para mostrar para os outros? Vamos. Eu estava esse dia ouvindo a Wanda e o Duquini falando da época dos evangelistas, eles de moço, eles contando a história. Nossa, pastor, que a gente atravessava a cidade de bicicleta, de não sei o quê, e montava som, desmontava som. Eu falei, é isso, é o primeiro amor. E Deus está chamando a gente para voltar para esse ambiente, irmãos. De celebrar, de ter prazer em fazer as coisas para Ele. E não é só na igreja não, irmãos. Porque assim, ó, a igreja do tamanho que ela está hoje, se você fizer ou se você não fizer, alguém faz. Você nunca vai chegar aqui e vai estar sujo ou fedido. Sempre vai estar cheiroso e limpinho, alguém faz. Mas é uma oportunidade que você tem de servir também a Jesus, servindo pessoas.
naquilo que o Senhor está mostrando para a sociedade, está dando oportunidade para a gente avançar. Não fica de fora, não. Ontem uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu falava com o Gabriel, eu nunca ouvi ele falar aquilo e eu gostei demais. Ele falou assim, não é nós que estamos pagando para colocar nossa empresa aqui no podcast. É vocês que estão dando uma oportunidade para a gente semear naquilo que Deus está fazendo através da vida de vocês. Irmãos, eu estou feliz, tem alguém entendendo? Vamos orar? Feche seus olhos, Pai. Queremos estar nesse lugar de quebrantamento com o Senhor. Obrigado porque dentro de um ambiente de racionalidade, o Senhor está operando. Obrigado porque o Senhor tem trazido esse equilíbrio às mentes e aos corações dos seus filhos. O Senhor se move como o Senhor deseja se mover. Não deixa que a gente desvie o nosso foco, Senhor, para coisas que não são importantes. Não deixe que a gente olhe, Senhor, para as coisas dessa vida e nos perceba focados naquilo que não é importante para o Senhor. Todo distraído perde o propósito. Todo homem ou mulher distraído, ele perde o propósito. Mas todo homem e mulher focado, Senhor, ele se torna um especialista. Senhor, a minha oração nessa noite é que o Senhor alinhe a nossa visão. Que o Senhor nos mostre todos os dias essa direção correta. E mesmo nos dias mais difíceis para mim, para os nossos irmãos, nos dias em que nós não temos nem força para ir, nem força para te adorar, que o Senhor continue voltando como o Senhor vinha no jardim e nos buscando. E nos chamando a esse ambiente da adoração. E nos chamando a esse ambiente da presença. E nos chamando ao relacionamento. Porque o Senhor não vem buscar serviço, o Senhor vem buscar adoração. O serviço é a extensão da forma que adoramos. O Senhor na viração do dia não vinha falar com o homem e dizer: quantas plantas você regou hoje? O Senhor vinha dizer: eu estava com saudade de você, rapaz. Eu estava com saudade de você, moça. Que a gente não perca o foco daquilo que é o principal. Acabamos de ler o texto sagrado. Maria buscava uma coisa. E é essa coisa que nós estamos perseguindo, Senhor. E naquilo que ainda a gente não consegue, nos ajuda. A Tua palavra diz que o Espírito Santo nos ensinaria sobre todas as coisas. E eu sou humilde para dizer: Senhor, me ensina. Me ensina a te adorar, me ensina. Acha lugar no meu coração, Senhor, me arrebata. Quebra, Senhor, a dureza do meu coração, a dureza do coração do homem. E nos traz de volta para esse lugar. Muitas vezes nós nos desviamos, porque as propostas da vida, elas querem nos roubar, elas querem nos tirar, porque Satanás sabe, as pessoas sabem que o nosso propósito está definido, mas às vezes nós perdemos o foco e olhamos para a direita e para a esquerda. Não permita com que nós desviemos, Senhor, o nosso foco, que a gente continue olhando para o Senhor. Quando perguntarem: por que vocês fazem isso? Por causa dEle. Por que vocês estão gastando a vida? Por Ele. O que vocês ganham com isso? A presença dEle. Nós não estamos trabalhando para receber, Senhor. Nós estamos trabalhando porque já recebemos. O Senhor já nos salvou. O Senhor já nos resgatou. O Teu amor nos surpreende a cada dia. A Tua presença nos envolve. E a extensão daquilo que nós estamos fazendo, Senhor, é a adoração que nós estamos entregando. Então vem, Senhor, e nos arrebata para esse jardim. Busca a gente de volta, Senhor. Faz como o Senhor fez com os discípulos. Primeiro o Senhor chamou para estar com o Senhor, para depois para pregar, para depois para fazer outras coisas. Que a gente não perca, Senhor, essa intencionalidade. Que a gente não perca esse lugar, Senhor, que é a Tua presença. Ah, Espírito Santo, faz algo poderoso dentro de nós nessa noite.
Arranca os nossos medos. Arranca as nossas carências, Senhor. Eu sei que tem pessoas aqui que estão orando sinceramente comigo nessa hora, pedindo, Senhor, arranca as nossas carências. Arranca a gente desse lugar de buscar validação das pessoas. Aplauso dos pastores, dos líderes. Aplauso da nossa família, da sociedade. Sim, Senhor. Que a gente possa nos mover em pureza. Que as nossas mãos sejam limpas. Que o nosso coração, a motivação seja pura e correta. Que a gente não precise de um líder, Senhor, para provocar um jejum em nós. Que a gente não precise, Senhor, de um Moisés para falar com o Senhor quando nós podemos falar contigo. Quebra essa barreira, Senhor. Nunca teve do Senhor para conosco, mas nós colocamos algumas barreiras. Nós colocamos alguns impedimentos. Uns dizem que é porque trabalha muito. Outros dizem porque cuida da sua família. Outros dizem porque o ministério é muito importante. Senhor, que nunca o ministério seja mais importante do que você. Não deixa a gente se embriagar com o ministério não, Senhor. Porque se não tiver Jesus, o ministério pouco importa. Se não tiver a tua presença, se não for genuíno com o Senhor, se não for o secreto, Senhor, o particular, se não for lá no monte, se não for no quarto de guerra, Senhor, aquilo que está acontecendo em público perde o valor. Ah, Jesus, nós queremos nos entregar nessa noite. Nós queremos nos entregar por completo, Senhor. Arranca de nós toda a motivação espúria, motivação errada, Senhor. O nosso posicionamento no reino vai custar, Senhor. Vai nos custar não aceitar mais propostas que antes nós aceitávamos. Vai nos custar, Senhor, ter que nos retirar de algumas mesas. Ah, Jesus, mas nós queremos estar contigo. Se é no deserto que o Senhor quer falar conosco, a gente está indo para lá, Senhor. Se é nesse ambiente, Senhor, que o Senhor nos escolheu para andar, nós iremos. E a nossa oração nessa noite, Senhor, é a mais sincera possível. Se a gente estiver muito duro de coração, pega a gente, traz a gente. Pega nas nossas mãos e traz a gente, Senhor. Mas que possamos viver, Senhor, essa vida. E que nós possamos fazer valer a pena a nossa estadia aqui nessa terra. Que se o Senhor não voltar nos próximos anos, as pessoas leiam os nossos livros, assistam as mensagens que vão ficar gravadas, vejam aquilo que nós fizemos com o Senhor. Diz assim: ali foi um homem de Deus, ali viveu uma mulher de Deus, de mãos limpas e de corações puros. Senhor, eu oro nessa noite por um batismo de pureza. Pureza nas nossas motivações, nas nossas intenções. Não deixa a gente ficar enganado, Senhor, com o número de cadeiras que temos, com o número de pessoas que assistimos. Não deixa a gente ficar enganado com o número de cidades que podemos tocar, com quantos seguidores nós temos. Não, Senhor, que a gente não se embriague com isso. Isso é só uma ferramenta para potencializar aquilo que o Senhor está fazendo. E é o Senhor que está fazendo. Nós vamos adorar essa canção agora, irmãos. Fica com seus olhos fechados, por reverência nesse momento de adoração. E só se o Espírito Santo convencer você, você saia do seu lugar e entregue a sua melhor oferta aqui nessa noite. Não é dinheiro, é a tua motivação. Senhor, eu já estou aqui nesse ambiente, eu sou o primeiro, eu quero entregar as minhas motivações. Eu quero fazer isso aqui publicamente, Senhor. Se as minhas motivações não forem santas, Senhor, não forem puras, me arranca desse lugar, Senhor. Só se o Espírito Santo tocar em você e você quiser isso. Faz isso conosco, Espírito Santo.
mais caro. Faz isso conosco. Derramo aos seus pés. Sim, Espírito Santo. Seja adorado através de mim. Receba nossas motivações, Senhor. Eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado aqui, Senhor. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Seja Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro, derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo
mais do que entregar tudo ao Senhor, é quando a gente for entregar esse tudo para o Senhor, colocar esse tudo no fogo. Porque se o que sobrar, irmãos, for de verdade, pode ser um pouquinho, gente. Porque talvez o nosso tudo é tão pouco. Mas vamos colocar no fogo. Vamos colocar no fogo. Vamos colocar as obras dessa igreja no fogo. Eu quero fazer isso aqui publicamente com vocês. Vamos colocar essas obras no fogo. O que sobrar é pouquinho, mas é de verdade. Que Ele queime a palha. Porque não adianta a gente entregar tudo, ou a gente entregar muito, e achar que Deus está recebendo. Sabe uma coisa que enquanto nós cantávamos aqui, o Senhor ministrou? Cuidado, principalmente você que lidera um ministério, para você não fazer do ministério um ídolo. Olha que forte isso, irmãos. Porque todo princípio de idolatria derruba o homem ou a mulher. Às vezes você olha e fala, meu Deus, mas aquele homem, aquela mulher tão ungido, por que ele traiu a esposa? Por que ele se envolveu com uma terceira pessoa? Por que aquela mulher tão ungida, era uma mulher tão ungida, aquele homem tão ungido, ele fazia obras maravilhosas para Deus, por quê? Por quê? Porque idolatrou, colocou o ministério no lugar de ídolo. E desde Deuteronômio 6, o Senhor diz que há um só Deus, há um único Deus que merece ser adorado. Não porque eu construí, irmão, se construiu, mas a nuvem andou, entrega. Mas fui eu que fiz, não tem problema. Um semeia, o outro joga um pouquinho de água. Mas quem vai, não interessa quem vai colher, cara. Ah, meu Deus, irmãos. Vamos colocar as nossas motivações no Senhor, irmãos, no fogo. Pastor, mas o meu ministério... Não, cara. Não faz disso um ídolo. Não faz disso um bezerro de ouro, porque Deus vai derrubar. Talvez você se tornou um especialista, pastor, eu sou bom naquilo que eu faço, não tem problema, cara. Talvez o outro que vai fazer não é tão bom quanto você, mas ele não idolatra. Vamos abrir espaço, irmãos. Talvez eu seja mal interpretado por isso aqui, mas vamos abrir espaço para outros errarem. Vamos dar espaço para os nossos filhos errarem. Pastor, vamos abrir a porteira agora, eles vão ser do jeito que eles querem. Não é isso. Mas tire essa cobrança diabólica, excessiva, de idolatria. Não faça do teu filho ou da tua filha um ídolo. Você não foi aquilo que você gostaria de ser. Você não provou para o seu pai ou para sua mãe que você era tão bom quanto você achava que era, ou quanto eles achavam que era. E agora você está reproduzindo isso nos seus filhos. Ah, meu Deus. Irmãos, em nome de Jesus, eu não sei nem como é que a gente acaba isso aqui. Jesus, nos dê essa oportunidade, Senhor, de colocar todas as obras, Senhor, no fogo. E assim como o fogo, ele refina o ouro. Ah, Senhor, que sobre só aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto, aquilo que é justo. A gente não quer andar com palha, Senhor. A gente não quer andar enganado, Jesus. A gente não quer correr o risco de chegar no último dia e o Senhor dizer, não conheço vocês. Nos permite acessar esse lugar, esse ambiente hoje, Senhor. Que não seja amanhã, que não seja semana que vem, que seja agora. Eu coloco diante do Senhor as obras de coinonia, Senhor, no fogo. No fogo.
Pode sobrar pouquinha coisa, mas eu sei que vai ser verdadeiro. Ah, Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com você, irmão, irmã, e com você permaneça. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Os pastores e os líderes, eu espero vocês aqui na associação. Aleluia, Deus abençoe.